Boa noite. Se você tem acompanhado os nossos estudos, você tem percebido que a leitura bíblica geralmente é no texto que nós vamos usar para o sermão. Então, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 19, e nós vamos usar até o versículo de número 26. Uma das coisas que estamos tentando fazer nessa série é usar exatamente os textos bíblicos que vão ser usados, para o sermão, usado para a leitura pública, e assim, ao final da série, toda a igreja vai ter lido junto Filipenses, Então é uma meta legal para que a gente leia a Bíblia juntos. Vamos ler a carta inteira de Filipenses até o final dessa série, e é algo que eu quero exercitar também em outras séries no futuro. Você encontrou? Amém? Se não encontrou, diz não, amém? Então vamos lá. Vou fazer a leitura e depois eu explico para vocês como é que a gente vai abordar o texto, tá? Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Desde o versículo de número 12, nós estamos dentro de um contexto de relatório missionário. Paulo enviou um relatório para essa igreja, enviou a carta, e dentro dessa carta havia um relatório sobre as suas circunstâncias. Ele queria que a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, tivesse a certeza de que a obra de Deus não parou, de que a missão não parou, de que o evangelho não parou de ser pregado. Provavelmente haviam alguns opositores ali entre a própria igreja que ficavam supondo que a prisão de Paulo acabou fazendo com que o evangelho falhasse, com que a missão falhasse. Paulo, então, na minha compreensão, em Roma, pegando o contexto romano a partir da sua própria prisão, e como nesse contexto de prisão em Roma, os irmãos de Roma começaram a ficar mais ousados na pregação, Paulo envia o seu relatório dentro da carta, informando que não, as missões, a obra, o reino não estancou, não parou, na verdade, progrediu. E nós vimos que Paulo trata esse progresso no primeiro trecho do seu relatório. Agora, dentro do mesmo relatório missionário, Paulo começa a falar não mais do progresso que o evangelho teve, ou que a fé teve, ou que o reino teve, mas agora o alvo dele é alcançar a perspectiva dos filipenses para dizer que eles precisam progredir, e que o anseio de Paulo é fazer e ajudar aos irmãos de Filipos a eles progredirem na fé, a eles crescerem. O evangelho progrediu em Roma, o evangelho continuou, mas o meu desejo agora é fazer com que vocês progridam. Amém? Então nós estamos dentro do mesmo contexto. A única coisa que acontece é que Paulo agora toma um novo ponto, uma nova abordagem, não mais falando de maneira geral do evangelho, mas falando de si para chegar até os filipenses. Porque o que ele quer é dizer: olha, eu quero ficar vivo para que eu consiga alcançar vocês e ajudar vocês a crescerem. Esse é o ponto dele. Então nós temos a mesma frase de antes, aplicada agora a um novo contexto. Vocês lembram? Eu disse para vocês que se vocês esquecerem tudo o que eu preguei,
o que eu preguei no domingo passado, vocês lembrassem de uma frase só, e essa frase seria o mote, seria a síntese que ajudaria vocês a lembrarem de todo o sermão. Pronto, é a mesma frase que nós vamos usar. As circunstâncias da missão devem ser entendidas à luz dos interesses da missão. Isso porque nós estamos dentro do mesmo relatório missionário e é a mesma preocupação de Paulo, mas agora nós vamos tentar abordar de uma outra maneira, com o foco em Paulo e uma preocupação com a igreja. Amém? Ou não amém? Amém. Dos versículos 19 até o 20, nós vamos trabalhar a esperança da missão, a esperança de Paulo, a esperança do apóstolo, a esperança do missionário. Dos versículos 21 até o 24, nós vamos olhar para o contraste no coração do missionário, ou a divisão do coração do missionário. Nos versículos 25 e 26, nós vamos olhar para o desejo do missionário. Vamos olhar então para a esperança de Paulo, para o conflito de Paulo, para a divisão no coração de Paulo, seu conflito, e depois vamos olhar para o seu desejo. Amém? O meu objetivo e a minha oração é que a gente entenda que o maior interesse da missão não é simplesmente trazer pessoas para dentro de um prédio, é fazer com que as pessoas cresçam no Senhor. Esse é o maior interesse do missionário, esse é o maior interesse da missão. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós estudamos, é por isso que nós fazemos discípulos. Nós queremos que as pessoas cresçam no Senhor e louvem e glorifiquem o Senhor. Amém? Vamos ao nosso primeiro ponto. Vamos olhar para a esperança do missionário. Porque estou certo, versículo 19, de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está convicto de algo. A sua convicção é uma só. Ele está convicto que não importa o que aconteça com ele, ele será liberto. Ele experimentará algo chamado libertação. Paulo está confiante de que isso que lhe aconteceu vai resultar em libertação para a vida dele, em libertação para ele. O que é isso? Isso são as circunstâncias em que ele está. Então o que ele está dizendo é: essas minhas circunstâncias, esta minha prisão irá resultar em libertação. Agora, o problema é, o que é essa libertação? Algumas traduções trazem a palavra libertação, algumas traduções trazem a palavra salvação, porque no fim, a palavra usada aqui pode ser usada tanto para libertação, como para salvação. Se optarmos pela ideia de libertação, geralmente a gente pensa em que Paulo está pensando, está convicto de que ele vai ser livre das cadeias. Se nós usarmos a palavra salvação, nós pensaremos na salvação final, na alma de Paulo. Paulo estará com o Senhor no final. Mas qual é a escolha que fazemos aqui? Outras pessoas, inclusive, pensam que o termo pode ser meio ambíguo, mas eu não vou lidar com ambiguidades aqui no texto hoje. Eu acho que esse texto pode estar significando exatamente salvação final. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu sei que essas circunstâncias, o resultado delas é salvação final. É que o resultado das minhas circunstâncias de cadeia, no final, é salvação em Jesus Cristo. Eu não serei perdido. E eu acredito que isso é assim, porque ele usa o termo, por exemplo, serei salvo e não serei liberto e não serei envergonhado. Logo depois, por exemplo, se você olhar na carta inteira dos Filipenses, geralmente a palavra salvação estará sendo usada sim, em relação à salvação da alma. Então, para mim, tanto o contexto direto como o contexto inteiro da carta me apontam para uma ideia de salvação final. Então o que Paulo está dizendo é:
eu tenho certeza, eu estou convicto que eu serei salvo no final das contas. Eu tenho certeza que, independente do que aconteça, eu serei salvo, quer na vida, quer na morte. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês têm medo que eu morra, porque têm medo que eu seja condenado à morte. O meu anseio é pelo Senhor, o meu anseio é pela salvação, e eu tenho certeza que eu serei salvo, quer na vida, quer na morte. Não me importa o estado, não me importa o final, o que me importa é a minha certeza de que eu estarei nos braços do Senhor. A convicção de Paulo, então, está fazendo com que ele enxergue a sua dupla possibilidade, as suas muitas possibilidades, entre vida e morte. Tem muita coisa para acontecer, não tem? Tem muita coisa para acontecer. Então Paulo olha para as duas pontas da corda e diz: quer na vida, quer na morte, eu sei que eu sou um salvo. Aconteça o melhor, aconteça o pior, em qualquer perspectiva, eu tenho certeza que serei salvo. Então o ponto de Paulo é exclusivamente aqui dizer que todas as suas circunstâncias, independentemente de quais forem, vão levar ele para o mesmo lugar. Paulo tem certeza que estará com o Senhor no final. É uma boa certeza para termos, não é não? É uma ótima certeza para termos em qualquer circunstância. Paulo olha para a vida e diz: estarei com Cristo, morrerei, estarei com Ele, de qualquer maneira, estou salvo com Ele. Diante da morte, ele olha e diz: estarei com Cristo de qualquer maneira, eu estou salvo. Mas ele diz duas coisas importantes aqui que talvez confundam a gente. Ele diz que vai ser salvo pela súplica dos irmãos e pela ajuda do Espírito. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho certeza, eu estou convicto que há salvação do Senhor para mim. Ainda que os homens me condenem, eu sei que eu estou absolvido no grande tribunal de Deus. Então eu não temo vida e eu não temo morte. Mas eu sei que essa minha segurança, essa minha coragem para enfrentar qualquer circunstância que apareça, vem de dois lugares: das orações de vocês e da ajuda do Espírito. Então o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a convicção dele é firme, é forte, é rígida, porque tem certeza que há uma igreja que ora por ele, e que por conta das orações dos irmãos, o próprio Espírito é a ajuda que ele tem nos momentos de circunstâncias e nas circunstâncias ruins. Então o que Paulo está nos ensinando é que há provisão do Espírito para ele enquanto preso, que há provisão do Espírito para ele enquanto encarcerado, ou melhor, que há provisão do Espírito para ele enquanto ele não sabe o que vai ser do futuro dele. E ele sabe disso porque tem uma igreja orando por ele. E ele sabe que a coragem dele está sendo reforçada, está sendo alimentada, ele está sendo animado porque tem uma igreja que ora por ele. Essa igreja que ora e esse Espírito que ajuda, algumas traduções, algumas pessoas dizem que a melhor maneira de traduzir, na verdade, é que o Espírito é a ajuda de Paulo. Não que o Espírito ajuda Paulo com alguma coisa, mas que o próprio Espírito já é a ajuda de Paulo. De qualquer modo, a igreja que ora e uma ação renovadora do Espírito é aquilo que sustenta a convicção de Paulo. Que convicção é essa? Eu estou salvo, eu serei liberto, eu estarei com o Senhor, não serei envergonhado no dia do julgamento, porque eu sei que o próprio Deus me sustenta. Quer na vida, quer na morte, eu estou convicto de que serei salvo. E ele olha para os irmãos e diz: obrigado pelas suas orações, porque eu sei que o Espírito me ajuda, porque vocês suplicam, porque eu sei que assim como o Espírito me ajuda, vocês me ajudam em oração.
e as minhas convicções são fortalecidas, eu tenho coragem por causa disso. Amém? Isso nos ensina um pouco sobre coragem. Coragem não é algo para ser vivido, meus irmãos, debaixo de intenso ódio. Coragem é para ser vivido debaixo de muitas orações. Não dá para ser ousado se você não ora, meu irmão. Não dá para ser corajoso se você nunca pede direção de Deus. As coisas na nossa vida não se resolvem só com coragem. Coragem é ótimo, exercite coragem, seja corajoso. Mas se você não está debaixo de oração, a sua coragem vai te levar a nada. Paulo tem convicção de que ele está firme no Senhor, porque tem uma igreja que ora. Ainda mais que isso, a sua firmeza, a sua força é firme e é forte só porque o Espírito ajuda, porque o Espírito auxilia, ou porque o Espírito supre as suas necessidades. É uma das possibilidades aqui de tradução. O Espírito supre aquilo que ele precisa. Meus irmãos, se precisamos de coragem, se a nossa vida é uma vida cheia de medos, talvez o que precisamos é de oração. Se você precisa de coragem para enfrentar a vida, talvez o que você precisa mesmo é de oração. Porque é na oração, no momento de oração, em que os fracos se tornam fortes. É nos momentos de oração onde Deus fortalece os quebrantados. E mais que isso, se algumas pessoas aqui estão fracas, talvez, o que elas precisem é de oração, não delas próprias, mas dos outros. Deixa eu ser bem claro aqui, a nossa mania de viver uma fé solitária sempre vai ser uma tendência a viver uma fé vazia e uma fé fraca, sempre. Você não é igreja. Primeiro porque a igreja é plural. Se você é a igreja, você tem mais de uma personalidade, né? Aí você tem um culto dentro da sua cabeça sozinho, né? É uma congregação, é uma assembleia, tá? Você não é igreja sozinho. E Paulo nos prova isso. A coragem dele, a certeza dele é alimentada pela oração dos irmãos. Sabe o que você precisa? Muitas vezes, quando está fraco, não é se debruçar. É claro que você precisa, tá? É só retórico, tá? Não é se debruçar, se jogar no pó e orar por horas. Você precisa muitas vezes engolir o seu orgulho e dizer: meu irmão, eu preciso de oração, porque eu estou amargurado, eu estou quebrado. As suas orações ao Senhor são ótimas, mas a oração de muitos irmãos por você são melhores ainda. Nesse sentido, o que nos sustenta e aquilo que me sustentou por muitas vezes foi a oração de minha mãe. Às vezes eu acordava assustado, pensando que tinha alguma coisa, eu vi um vulto, né? Às vezes eu vi um vulto no quarto, eu levantava a mão para dizer: sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhava, era minha mãe de braço erguido, ali de madrugada, dizendo: Senhor, dá fome, dá sede da tua palavra. Senhor, derrama teu espírito sobre meus filhos. Aí eu me assustava, aí eu voltava a dormir. Não, é só a mamãe orando. Um dia, no meio de terrores noturnos, acordei todo enrijecido, né? Quando eu abri os olhos, no meio de um pesadelo enorme, todo duro, minha mãe estava lá orando por mim. Eu tenho certeza que eu não fui sustentado só pelas minhas orações, meus irmãos. E assim como aqui, nenhum pastor é sustentado só pelas suas orações. Se vocês não oram pelos pastores dessa igreja, não se preocupe, vai cair um por um. Só esperar a queda. Todos vão cair se vocês não oram por eles. Todos. Porque a gente não se basta só. Paulo tem certeza disso. E Paulo sabe que as suas convicções são sustentadas e são firmes, porque tem uma igreja que ora, intercede, clama pelo Espírito, e há um Espírito que ouve e ajuda. E assim, ele olha para a vida, ele olha para a morte, e ele diz: não me importa se vida ou morte, porque no fim eu serei liberto. Amém? Então Paulo tem a certeza, a convicção de que será
liberto no final, de que não será envergonhado. Vergonha é um termo que geralmente é usado para dizer que alguém está em opróbrio, que ele está perdido, está acabado, está condenado. Todos aqueles que estão no Senhor não serão envergonhados. Linguagem de Salmos, por exemplo, Salmo 25 fala isso, né? Aqueles que se afastam do Senhor terão vergonha sobre si, aqueles que se aproximam do Senhor não serão envergonhados. Geralmente é usado no Novo Testamento em muitos trechos para falar sobre salvação. Então, já que eu e você estamos no Senhor, não haverá vergonha sobre nós, porque a justiça de Cristo está sobre nós, amém? Então Paulo tem certeza que ele estará com o Senhor, mas mais do que isso, independentemente do que aconteça, o interesse de Paulo é que Cristo seja engrandecido. Olha o texto: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Sabe vida e morte? Sabe as muitas possibilidades da vida? Não me importam elas também. Eu não me importo com vida e morte, eu me importo com Cristo. O meu interesse é Jesus. O meu interesse não é ser livre da cadeia. O meu interesse não é outro senão Jesus. Se condenado, absolvido, o que eu quero é que Cristo seja magnificado. Eu quero que Ele seja exaltado. Eu quero que a minha vida, que o meu corpo, quer na vida, quer na morte, exalte a Jesus. Esse é o maior interesse dele, essa é a esperança dele. Então toda a expectativa de Paulo, essa ardente expectativa, essa ansiosa expectativa, ela leva todos os outros termos juntos. Então para ele é o seguinte: já que o meu anseio, que a minha esperança, que a minha expectativa é que Cristo seja engrandecido, eu encaro as minhas circunstâncias diferentes, porque não importa mais vida ou morte, o que importa é Cristo. Se importa Cristo, não importa as minhas circunstâncias, o que importa é que Ele seja engrandecido, e eu sei que vai, quer na vida, quer na morte, e eu estou convicto que Ele vai, seja eu com vocês ou seja eu com Ele. Você está entendendo? Amém? Paulo está convicto, porque ele tem uma certa esperança, e a esperança é que ele esteja com Cristo engrandecendo sempre, amém? Paulo tem o seu maior interesse voltado a Cristo, e essa é a sua esperança, mas ele está em conflito, e a partir do versículo 21 ele começa a mostrar esse conflito. O texto é até confuso, porque ele diz assim, eu tenho certeza que serei liberto, eu tenho certeza que eu serei salvo. Parece que está desprendido da vida, né? Só, tanto faz, meu amigo, faça o que quiser, e é meio isso mesmo, mas depois ele diz, mas eu prefiro viver. Aí você diz, contradição na Bíblia. Não é isso não. A gente vai começar a perceber que o que Paulo está fazendo é, eu tenho desejos conflitantes aqui, eu tenho coisas conflitantes aqui, porque eu sei que eu prefiro Jesus, mas por Jesus eu também queria ajudar vocês. É esse o conflito. Vamos olhar, versículo de número 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pausa aqui. Parece que ele está só terminando o versículo anterior, né? Pastor, porque você dividiu assim? Parece que ele está só dando a justificativa do versículo anterior, vida ou morte não me importa, porque o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Mas você vai perceber que o que Paulo está fazendo agora é introduzindo um dilema, e ele introduz o dilema mostrando um contraste. Muita gente olha para esse texto e não entende direito. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, na minha concepção, ele está dizendo o seguinte: viver para mim é imitar Jesus, viver para mim é viver como Jesus, viver para mim é representar Jesus. Assim como Cristo vive em mim, agora não vivo mais eu, viver para mim é exatamente passar por esse tempo de vida,
no meu corpo viver aquilo que Jesus viveu, entregar a minha vida a Jesus, imitá-lo de maneira intensa. Entenderam? Viver é Cristo, é olhar para a fidelidade de Jesus, olhar para si mesmo e dizer que o meu interesse é ser fiel igual a Ele. Amém? Então, para Ele, viver é viver como Cristo. Viver é viver a fidelidade de Jesus, representada na vida dele. Mas o morrer é melhor, é ganho, é lucro, porque ele está com Cristo, e ele quer estar com Cristo. Então a gente vai perceber que o viver é Cristo, mas o morrer para Paulo seria mais importante, porque no versículo 23, olha para o 23, estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele diz: o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que é que eu ganho ao morrer? Salvação e estar com Jesus. É incomparavelmente melhor, meu irmão. Quantos de nós não acordam na segunda-feira, às 5 da manhã, para pegar o ônibus lotado e dizem: Jesus, volta hoje? Não seria um problema, não seria lá um grande problema que o Senhor voltasse hoje. Mas o que Paulo está fazendo aqui não é pedindo libertação, ou pedindo liberdade, ou pedindo salvação, por meio a salvação dos dilemas, dos problemas ou das circunstâncias. Paulo está pedindo que o seu, ou tem a ideia de que o seu maior interesse é Jesus. E quando Jesus o leva, o seu maior interesse está sendo cumprido. Então Paulo não está querendo fugir da vida. O que ele quer é encontrar o Cristo de qualquer maneira. Entenderam o ponto? Então, quando Paulo diz: porque o viver para mim é Cristo, ele está dizendo: eu quero viver a fidelidade de Jesus. A minha vida é uma vida que deve representar a Cristo. É Ele, porque eu não vivo mais, é Ele que vive em mim. Amém? Mas ele pensa: em comparação a isso, morrer também é muito bom. E é esse o dilema. O dilema é: estar com Cristo ou estar com vocês? Estar com vocês ou estar com Cristo? É o que ele vai começar agora. Versículo de número 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim eu não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Esse é o dilema. O dilema é viver a minha fidelidade a Jesus, viver a fidelidade de Jesus no meio de vocês, ou viver com Jesus para sempre. A resposta é: meu irmão, se a gente for comparar, se a gente for colocar na balança, você é doido, vocês perdem feio. Eu amo muito vocês, mas eu amo mais Jesus. Eu quero estar com Ele. Mas aí, ele traz algo para a gente que parece que a gente perde na primeira leitura. É que vocês precisam de mim ainda. Há uma necessidade, existe algo que deve ser ocupado, e isso acaba comigo, isso me esmaga. Imagina duas pedras, certo? Se aproximando, e um tubo de pasta de dente no meio. Grandes pedras se aproximam e começam a esmagar o tubo de pasta. Pressão, 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 até a pasta, estourar. Não é assim? Estoura, papoca. É o que Paulo está sentindo. Pressão dos dois lados. Ele se sente pressionado, porque olha para Jesus e diz: o meu maior interesse é estar com Cristo. Mas ele olha para a igreja e esse povo precisa crescer. O que é que eu faço agora? Eu quero estar com Jesus, mas vocês precisam de mim, porque vocês precisam progredir na fé. Vocês estão tendo problema entre vocês, tem irmão brigando com irmão, vocês estão imitando gente que não é para imitar, vocês estão com problema de divisão entre vocês não se unem, velho. Vocês precisam de mim também. O que é que eu faço então? É essa a divisão de Paulo.
É esse o conflito. O conflito não é viver e morrer só. O conflito é: eu fico e me entrego a vocês, ou eu finalmente vou ter o Cristo que se entregou por mim. Esse é o conflito. E ele não sabe decidir. Ele diz assim, entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim eu não sei o que devo escolher. Ele está dizendo nada a declarar. Ele diz: olha, se você me perguntar agora, eu não tenho resposta. Quantas vezes você ouviu ou você leu o apóstolo Paulo dizendo: eu não sei o que fazer? Me diz aí. Quantas vezes você leu o apóstolo Paulo dividido entre duas coisas, dizendo: rapaz, se me perguntar agora, eu vou ter que parar e orar e estudar, viu? Porque o negócio está brabo, eu não sei o que fazer. Fosse eu, né, eu respondo qualquer pergunta com 3 palavras, gente: eu não sei. Acabou. Encerro. Mas quantas vezes você viu Paulo dizer: eu não sei? E agora ele está dividido, pressionado, porque ele olha para a igreja e vê uma necessidade, mas ele olha para Cristo e vê o seu interesse maior. Qual a decisão dele então? Vamos olhar para o versículo 25 e terminar essa parte olhando para o desejo do apóstolo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo decide. Ele diz: estou certo de que vou ficar. Aí, não leia esse texto com: eu estou certo que ficarei livre. Estou certo de que eu tive uma revelação de Deus, veio um anjo, falou comigo e disse que eu serei liberto. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, versículo 24: e por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Amém? Aí Paulo diz: convencido disto, de que é melhor que eu continue vivendo, convencido de que vocês precisam de algo, convencido disto, o que eu estou certo de que ficarei e permanecerei com vocês. O meu desejo é esse. Então, estou certo de que permanecerei é uma leitura da condição dos filipenses em relação ao trabalho de Paulo. Paulo diz: é melhor que eu fique com vocês. Então, convencido disto, eu estou certo de que vou continuar. Então isso é condicional, depende da leitura de Paulo e depende dele ser liberto. Amém? Então Paulo não está aqui dizendo que Deus falou com ele, nem está dizendo que no final ele vai ser livre. O que ele está dizendo é que ele tem um intenso desejo, ele está convicto, ele tem uma expectativa. A expectativa é estar com os irmãos e permanecer com os irmãos. E ele diz: ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Olha como isso é interessante. O que é que estava progredindo lá na primeira sessão do mesmo trecho? O Evangelho. O que é que precisa progredir agora? Os irmãos de Filipos, os crentes. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a minha presença no meio de vocês, a manutenção da minha vida, não é nem simplesmente só a presença, mas a manutenção da minha vida, porque ele já está edificando a igreja por meio dessa carta. A manutenção da minha vida, e até mesmo próximo de vocês, é uma próxima visita, vai ser frutífera e tem que ser frutífera, e a minha expectativa é que seja frutífera de um modo que vocês progridam. Se o Evangelho progrediu lá, agora tem que progredir aqui. Como? Fazendo com que vocês cresçam, fazendo com que vocês se desenvolvam na fé, fazendo com que vocês tenham uma verdadeira alegria a partir da fé em nosso Senhor Jesus. Amém? Então, a expectativa e o desejo de Paulo é de dar frutos naquela igreja ainda. A expectativa e o desejo de Paulo é de estar com eles em algum momento, ajudando os crentes, a igreja, a crescer, a progredir, a não parar, ou a superar as suas debilidades, as suas
dificuldades. Porque eu acho que a ideia de progresso aqui tem a ver com isso. Não só um crescimento aleatório, é o crescimento aonde precisa. É um crescimento geral, ok? Mas aonde eles falham, que vai ser a ideia da carta. Entenderam? A gente vai começar nos próximos sermões a tocar nas ideias gerais e nos pontos mais conflitantes da igreja de Filipos. Mas, assim como Paulo tem o desejo de estar com os irmãos e ajudar no progresso dos irmãos, o seu interesse ainda é um só. Versículo 26. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa. O que ele está dizendo? Paulo está sendo orgulhoso aqui? Não. Imagina só. Eu prego pastor Marcos, que ontem teve um sermão ótimo do pastor Marcos Paulo falando sobre marcas de um arrependimento verdadeiro. Aí os irmãos depois do sermão, ficaram fazendo, perguntando onde é que estava o material que o pastor Marcos usou, todo mundo querendo imprimir, pastor. Cobre seus direitos, tá? Cobre seus direitos, coloca lá, marca registrada, tá? Todo mundo perguntando onde é que estava o material, onde é que escutava o sermão de novo, tá? E louvando a Deus pela vida do pastor. Entenderam o ponto? Então, que questão é essa? Que ponto é esse de Paulo? Paulo diz assim, eu sei que eu vou trabalhar no meio de vocês para que vocês cresçam, para que vocês continuem louvando a Deus pela minha vida, não porque eu sou alguma coisa, mas porque o meu interesse é que Cristo seja glorificado, e vocês glorificam a Cristo porque Ele trouxe a minha vida para cá. Entenderam o ponto? Os jovens estão alegres pelo sermão, estão felizes pelo sermão que ouviram ontem? Não sabem agora o que é um arrependimento verdadeiro, o que não é, o que é um falso positivo? Não é isso? Sabem agora. Louvamos a Deus pela vida do pastor. E o pastor Marcos, toda vez que estiver conosco, louvaremos a Deus, pregando, louvaremos a Deus pela vida dele. E o pastor Marcos sabe disso, assim como o pastor Valbert, assim como o pastor Iago abençoou muito essa igreja. Então não é orgulho querer continuar dando frutos naquele local, porque o interesse dele não é louvor para ele, mas louvor para Cristo. Paulo sabe que a presença dele no meio da igreja, ou ajudando a igreja, vai trazer mais louvor para Jesus. Então a escolha de Paulo não é só por um desejo inconsequente. Paulo está escolhendo aquilo que vai exaltar o nome de Jesus ao máximo. E o que é que vai exaltar o nome de Jesus ao máximo? Que vocês cresçam e progridam na fé, para que Cristo continue sendo glorificado a partir de vocês. Amém? Por que isso? Porque os interesses da missão são as lentes que a gente usa para enxergar e entender as circunstâncias da missão. Então, quando Paulo olha para a sua vida e as muitas possibilidades, ele diz: eu quero Jesus, é o interesse. Quando Paulo olha para as necessidades da igreja, ele diz: eu quero ficar, mas o meu interesse é o quê? Que Cristo seja glorificado. Esse é o interesse. Então não importa se eu fico, se eu vou, se vocês me terão de volta ou não, o que importa é que Cristo seja engrandecido na vida ou na morte, porque as circunstâncias da missão devem ser entendidas à luz dos interesses da missão. Qual é o maior interesse da missão? Que Cristo seja engrandecido. Amém? Eu tenho algumas aplicações para vocês, tá bom? A primeira é sobre nossos irmãos missionários. Meus irmãos, missionários são seres feitos e que devem ser feitos de esperança. Missionários são pessoas, homens e mulheres feitos de esperança, formados na expectativa profunda de magnificar, de exaltar, de engrandecer Jesus. Qualquer um de nós que anseie por missões, mas que não tenha esperança, está fadado ao fracasso.
não se faz missão sem esperança. Esperança é mais importante até mesmo do que as contas fechadas. Esperança ainda é mais importante do que o sustento em 100%. Esperança é muito mais importante para a missão do que o nosso pragmatismo. Pragmatismo, na verdade, mata missões, fere o maior interesse do Senhor, que é a sua verdade sendo anunciada. Eu já vi, inclusive, por pragmatismo, muitos ministérios em escolas, por exemplo, morrendo. Eu lembro que me contavam das reuniões de alguns ministérios para-eclesiásticos, como nós chamamos, né? Como, por exemplo, o GAP, Vidas para Cristo, Cru Campo, enfim. Eu ouvia muito, porque eu estou inserido nesse meio universitário, e eu ouvia muito reuniões de pessoas que queriam começar uma investida missionária em escolas, e eles diziam coisas como: nós queremos todo mês pelo menos 4 novos núcleos abertos, nós queremos pelo menos 10 convertidos a cada mês, nós queremos pelo menos... Gente, o que é isso? Isso não é trabalhar com esperança. A nossa esperança é engrandecer Jesus e não alcançar os nossos números. Isso é megalomania, isso é loucura. Ninguém faz missões sem esperança. Um missionário é feito na forja da esperança, meus irmãos. Missões não se faz com pragmatismo. Às vezes a conta fecha, mas Deus não quer enviar. Às vezes a conta não fecha e Deus já enviou. Às vezes você passa uma vida pregando, quem colhe é outro. Porque missões, meus irmãos, não se faz com essa lógica. Missões não se faz assim. Missões se faz com esperança. E se você não tem uma esperança ardente por engrandecer Jesus, não vá para o campo, pelo amor de Deus. Nem comece. O mínimo de um coração missionário, o mínimo que uma igreja missionária deve ter é esperança. Imagina só, se fosse por pragmatismo, a igreja de Filipos teria cortado o sustento. Nosso querido Paulo não tinha não, está preso, não está pregando. O que é que a gente faz com o missionário que não está pregando, irmão? Corta o sustento. Aí Paulo diz: não, calma, gente, vamos com calma aí. Não é assim. O evangelho está progredindo. Eu estou preso, mas o evangelho está em progresso. Vocês entenderam um ponto? Não é só pragmatismo. Toda decisão que leva a missões, que pensa em missões, ou toda decisão que nós tomamos sobre missões, deve ser muito bem pensada. Estamos falando sobre o avanço do reino. Missões é algo que se faz com esperança. O pastor Valbert diz, geralmente ele diz nas nossas reuniões de presbitério, a filosofia missionária da Manaim é: nós avançamos. Eu lembro ainda que o dedo do pastor Valbert estava assim, nós avançamos. Você viu ele, não viu? Está ali ele rindo da minha cara dele. Nós avançamos. E é isso. Toda decisão missionária é uma decisão baseada em esperança. Podem haver outros elementos? É claro que podem, irmão. Mas sem esperança, nós não fazemos missões, amém? Segundo, esperança é uma realidade complexa e dolorosa, muitas vezes, para missionários, para crentes em geral. É muito fácil ter esperança enquanto você está assistindo o jogo do seu time de futebol que está ganhando, no estádio ou em casa. Está ali a sua Coca-Cola. Para o pessoal que não toma Coca-Cola, está ali sua água com gás, gelo e limão. Seu time está ganhando. Você está com a blusa dele, do time. Já saiu do armário faz muito tempo, porque está ganhando, já é o terceiro jogo que ganha. É fácil ter esperança, não é? Mas você preso, não é não? Você em casa por causa do Covid, como é que tem esperança? Se tudo parece mal.
A esperança aparece, meus irmãos, quando a realidade nos pressiona. Esperança é algo para ser vivido quando nós somos pressionados por esse mundo. Esperança é para ser vivido quando a gente olha para o futuro e não vê nada, ou vê qualquer coisa. Sabe aquele negócio, eu faço isso com os jovens às vezes. Se você escolher esse caminho, o que é que pode acontecer? Qualquer coisa, pastor. E aí, como é que você vai lidar com isso? Eu geralmente fico em posição fetal, pastor. Não, cara, é esperança, brother. Você olha para o futuro, vê vida e morte, vejo, pastor. Não é hora de ser pessimista, brother, e nem bobo. É hora de ter esperança, porque esperança é aquilo que te coloca diante de duas possibilidades, e não importa quais são. Está entendendo isso? Esperança cristã é algo que te leva para além do bem ou do mal que te pode acontecer. Qual é a melhor coisa que pode acontecer hoje, agora? É o salário aumentar? Já pensou? Amanhã você chega, na verdade hoje, teu patrão te liga. Rapaz, do nada, tua patroa te liga. Do nada apareceu aqui um desejo no meu coração, e eu vou triplicar teu salário. Glória a Deus, aleluia. O pessoal rodopiando, né? Falando em língua, todo batizado. Maravilha, não é? Jesus ainda é mais importante e é melhor que isso. Se você continuar tratando as coisas boas que podem te acontecer como se elas fossem superiores a Jesus, as coisas boas serão péssimas para você. E as coisas ruins, pastor? Se você continuar tratando as coisas ruins como se fosse o final de tudo para você, você ainda não entendeu quando, onde e com quem será o nosso final. Esperança cristã é aquilo que te leva para além do bem ou do mal que te pode acontecer. Sabe Jó? Recebi o bem, não receberia o mal. Deus deu, Deus tirou. Misericórdia, é esse o texto? Não. Bendito seja o nome do Senhor. Esperança, meus irmãos, aparece quando a realidade nos pressiona, quando as possibilidades são ilimitadas, quando a gente olha para o futuro e não vê nada, ou quando a gente olha para o futuro e a gente inventa o futuro. Esperança serve para isso também, porque independentemente daquilo que você inventou na sua cabeça, o futuro pertence a Deus, e isso nos dá esperança. Esperança sempre vai ser melhor do que o seu otimismo ou do que o seu pessimismo. Esperança sempre vai ser melhor, e aquilo que Deus planejou sempre vai ser melhor do que o futuro que você escolheu. Porque se a gente soubesse escolher, a gente não bateria tanta cabeça, não é não? Não? N sessões de aconselhamento. O que é geralmente que está lá? Escolhas. Escolhi isso ao invés disso, isso ao invés disso. Geralmente escolhas. Então, meus irmãos, esperança é algo que aparece quando a realidade nos pressiona, quando as circunstâncias mudam ou podem mudar. Amém? Próxima aplicação, quarta aplicação, a penúltima. Paulo, ele está ansiando para ser útil para a igreja. Ele quer servir a igreja, ele quer servir o corpo. Ele tem o desejo de servir o corpo, e é isso que o mantém com os olhos nesse mundo. Sabe aquela experiência de sentido? Deixa eu explicar para você. Você já acordou em algum domingo, no horário de trabalhar, levantando, achando que estava atrasado? Já, né? Por quê? Trabalho, certo? A minha atividade é um valor, a gente dá valor a isso, e a nossa estrutura psicológica se forma para colocar isso em um alto grau de importância. Entenderam? Então, eu desperto quando eu acho que estou atrasado.
Porque trabalho tem um grande valor. Entendeu? Então, esses valores, essas coisas, nos ligam a esse mundo, nos ligam a essa vida, nos prendem aqui. É o que Paulo está experimentando. Eu percebo a necessidade, então eu quero ficar com vocês. Experiência de sentido. Sabe, aquela ideia de que você escolhe baseado naquilo que é mais importante para você? Experiência de valor, experiência de sentido. É o que o Viktor Frankl chama de aquilo que é transobjetivo. Valores universais, você está no chão, que é a realidade, e você não perde esse chão, porque você experimenta sentido. Aquilo que está lá de valores universais, é captado por você, e você aplica nessa vida. Então, experiência de sentido te liga à realidade. É esse o ponto. Então, quando Paulo olha para a igreja, ele diz: eu quero servi-la. Então ele se liga à igreja. Entenderam? Não? A única coisa que Paulo está dizendo é: tem algo que tem um valor para mim enorme, é servir vocês, e é por isso que eu quero ficar. Amém? Entenderam agora, né? Qual é o ponto então? Talvez muitos de nós cheguemos na igreja cheios de necessidades, cheios de dilemas, cheios de problemas, e com o interesse de passar um tempo aqui, para espairecer. Paulo nos mostra que o verdadeiro desejo no coração de um crente, que tem a expectativa de engrandecer o Senhor, é ajudar no progresso daquela comunidade. Então, todos aqueles que têm um coração missional, olham para a sua própria comunidade com um coração missional, com um coração missionário, com uma perspectiva de eu devo servi-los também. Muito da ausência das igrejas em proclamação lá fora é porque elas não pensam nem nelas mesmas. Nós não acompanhamos discípulos nem dentro, por isso que a gente não alcança os discípulos lá fora. Entenderam? Então, se nós não tivermos os olhos aqui e contribuirmos para que essa comunidade também cresça, não adiantará trazer ninguém de fora, porque essa pessoa de fora estará simplesmente vindo para um lugar onde não há crescimento. Entenderam o ponto? Se o nosso desejo, se o nosso anseio, se nós temos por grande valor ajudar no progresso das comunidades ou da comunidade que fazemos parte, nós estamos colados na vida da comunidade, grudados uns nos outros, ligados uns aos outros. Entenderam? Amém? Paulo nos ensina que o desejo pelo progresso é algo realizado por nós na comunidade e pelos outros também. Por fim, o maior desejo do apóstolo deve também ser o maior desejo da igreja. O nosso maior interesse, o maior interesse dele também deve ser o nosso maior interesse. Se o nosso interesse não for Jesus, se o nosso maior interesse não for engrandecer Jesus, se o nosso maior interesse não for fazer com que o corpo da igreja engrandeça Jesus, nós rapidamente deixaremos de ser igreja, nós rapidamente perderemos o nosso rumo. Não é só que missionários deixaremos de apoiar missionários. Às vezes a gente perde o rumo e os missionários continuam apoiando, mas deixamos de ser igreja, somos empresa. Jesus deixou de ser algo importante para a gente. Se Jesus é algo importante para a gente, se engrandecer Jesus é aquilo que nós mais queremos, o que então deve ocupar o nosso tempo? O que então devemos ser como igreja? Uma
comunidade com um belo prédio ou um exército que faz discípulos? O belo prédio é bom, a gente está trabalhando para isso. Mas e o resto? Geralmente, o coração missionário esfria quando o interesse do missionário não é Jesus. Dessa forma, toda a igreja morrerá se o interesse dela não é Cristo. Se quisermos ser uma igreja viva, se quisermos a vitalidade do Evangelho transbordando dos nossos poros, nosso interesse tem que ser Jesus. O seu interesse tem que ser Jesus. A nossa vida tem que ser Jesus. As nossas canções têm que ser Jesus. Os nossos sermões têm que ser Jesus. As nossas conversas devem ser Jesus. E se Jesus não é o interesse da sua vida, você vai definhar. Se Jesus não é o centro dessa igreja, nós vamos definhar. Porque toda a vitalidade da nossa fé vem pela fidelidade que nós temos ao nosso Messias. Amém? Lembre-se disso. Uma igreja viva entende as suas circunstâncias pelos interesses da missão. Qual é o maior interesse da missão? Jesus, meus irmãos. Não é nem almas sendo salvas, é Jesus sendo engrandecido. Perder isso, perder os olhos, a gente não sabe mais para onde ir. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a enxergar a Ti mesmo como nosso único Senhor. Que a Tua boa mão possa nos dirigir, que o Teu coração seja o nosso, que o Teu anseio seja o nosso. Que possamos, em nome de Jesus, viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Que possamos trabalhar para a Tua glória e para o Teu louvor. Que possamos, em nome de Jesus, ter no Senhor, ó Deus, o nosso maior interesse. E que cada coração que esteja aqui saia daqui inconformado com a própria circunstância. Os corações que estão frios, parados, mortificados, que eles possam, em nome de Jesus, serem avivados e animados pelo Senhor. Que o Senhor nos faça, como igreja, ter os olhos apenas em Ti, para que sejamos expressão da Tua glória e do Teu louvor, nada mais. E que, em nome de Jesus, que o Teu Evangelho avance, que por nós ele avance. Nos dá, ó Deus, essa fome, essa sede de ver e de participar do avanço do Teu reino, em nome de Cristo. Que nessa igreja, fazedores de discípulos se despertem, que o Teu povo acorde para anunciar o Evangelho, para fazer discípulos, para acompanhar uns aos outros, porque a Tua missão, o Senhor em missão, saiu para anunciar a Tua glória, e a nossa é participar da bênção que é aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.